1 Samuel, capítulo número 12, do versículo 1 até o versículo 5, e depois capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Diz a palavra de Deus: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci, e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem desfraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Agora o capítulo 31 do mesmo livro, do primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ao capítulo 31, ler os 6 primeiros versículos. Dizem eles: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos a me transpassem. Escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia com ele. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, e é dela que traremos para nós as verdades que o Senhor quer nos revelar. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo essa noite, falando ao nosso coração, nos convencendo de erros, de atitudes, transformando a nossa vida pelo poder da Tua palavra, Pai. Para isso, só o que precisamos é que o Senhor fale conosco. E é o que estamos pedindo nesta oração. Não queremos aqui ouvir a voz de homens, nem de filosofias humanas, nem de histórias, nem de doutrinas de homens. O que queremos é a palavra do Senhor. Aquela que transforma, aquela que liberta, aquela que corrige o rumo da nossa vida. Fala conosco, Pai. Queremos e precisamos ouvir a Tua voz. E eu te peço, usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, e para que isso aconteça, dá-me a unção do Espírito Santo, para que nesse momento eu seja usado pelo Senhor, para ministrar a Tua palavra, tocando nos corações, quebrando as barreiras que querem impedir o Teu povo de ouvir a Tua voz. Eu te peço isso esta noite, mais uma vez com meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós lemos aqui 2 histórias no mesmo livro, o primeiro livro do profeta Samuel, mas em situações completamente diferentes. A primeira história que lemos no capítulo 12, vou voltar aqui a minha Bíblia ao capítulo número 12, nós vemos aqui o profeta Samuel se despedindo, não é? A história bíblica nos conta que, depois do tempo de Moisés, Josué liderou o povo de Deus na tomada da terra Canaã, da terra prometida,
e depois de Josué, juízes se sucederam para liderar o povo de Israel. Passamos o período dos juízes até Samuel, o último a exercer essa função. E depois de Samuel, o povo clama por um rei, pede a Deus que um rei seja levantado. E Deus, embora diga que isto é um sinal de que o povo, na verdade, não queria mais se submeter a Deus, Deus aceita que um homem seja levantado como rei e instrui a Samuel para levantar Saul como o primeiro rei de Israel. Após isso, Samuel, já idoso, já com idade avançada, ele chega diante do povo, depois de já ter ungido a Saul como rei, e faz a despedida que nós lemos aqui no capítulo número 12. Não é? Ele está se despedindo do seu povo e prestando contas da sua administração. O versículo número 3 do capítulo 12 diz assim: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Na verdade, ele está aqui, nessa despedida, prestando contas da sua administração. E mostrando às pessoas e querendo indagá-las a respeito disso. Alguém tem algo a dizer sobre o meu procedimento, sobre a maneira como eu fui juiz em Israel? De alguma maneira eu prejudiquei, de alguma maneira eu fui subornado, prejudiquei, defraudei alguém? E ele faz esse desafio ao povo na hora da sua despedida. E o que diz a palavra no versículo 4 é que todos responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Todo o povo foi unânime em testemunhar a favor dele e atestar que realmente era um homem de Deus que exerceu a sua posição com lisura, com honestidade, ungido pelo Senhor, e assim terminaram os dias de Samuel. E ele então passa toda essa responsabilidade para as mãos de Saul. Diz o versículo 5, e ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido, e é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Todos unânimes, e ele, diante também de Saul, que foi ungido como rei, ele diz: agora Saul, em outras palavras, é contigo. Eu estou aqui, já velho, já idoso, já com cabelos brancos, cumpri a minha parte, fiz corretamente, deixei esse exemplo e passo agora a responsabilidade para você. Nada disseram contra Samuel. Todos unânimes disseram: Deus é testemunha de que estamos falando a verdade. Não temos nada para dizer do teu comportamento e da tua postura ao final da sua vida. Assim terminam-se aqui os dias de atividade do profeta Samuel. Um homem de Deus, um homem de quem nada se tinha a dizer, deixou um exemplo, deixou um comportamento exemplar, e assim foram os seus últimos dias. A bola está com Saul agora. E aí, passamos a ler o capítulo 31 e vamos ver como é que terminaram os dias de Saul. Aqui no 12, a gente vê como terminaram os dias de Samuel. Lá no 31, a gente vê como terminaram os dias de Saul. Voltando ao capítulo de 31, a gente vê um grande contraste no final da vida de um homem com o final da vida de um outro homem que foi ungido pelo Senhor para exercer aquela posição. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Veja, Saul agora está cercado. No monte Gilboa, ele se vê cercado de inimigos por todos os lados, não tem para onde fugir, não tem mais como escapar. Versículo 2 diz: os filisteus apertaram com Saul,
e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Ele, além de estar encurralado, seus filhos também são mortos naquele dia dessa última batalha em que Saul se envolveu. E no versículo 3 diz: agravou-se a peleja contra Saul e os flecheiros o avistaram. E ele muito os temeu, porque agora ele já está à distância das flechas. Já chegaram próximos demais dele, apertaram contra ele, como diz o texto, e ele cercado, sem ter para onde fugir. Os flecheiros vão chegando e eles com as flechas podem atingi-lo ainda à distância. Ele teme ainda mais, como diz o texto bíblico que nós lemos aqui. E aí eu pergunto e fico me perguntando, final de vida completamente diferente de um e de outro. Samuel ungiu Saul, passou a bola para ele, deixou um exemplo para ele. Ele recebeu de Deus a unção do Senhor através de Samuel. Samuel termina a sua vida sem que ninguém possa dizer um ai a seu respeito, sem que ninguém tenha uma observação de algum procedimento inadequado da sua postura. E Saul termina a sua vida dessa maneira. O texto prossegue, dizendo que ele, tomado por esse medo, vendo cada vez mais perto o exército inimigo, pede ao seu escudeiro que o mate com sua espada. O escudeiro não tem coragem para fazer isso, então ele mesmo toma da espada, se debruça sobre ela e suicida-se. Assim terminaram os dias de Saul. Eu imagino Saul nesse último momento, quando vê os flecheiros, quando vê o medo no seu coração. O que será que a gente pensa na hora que a gente vê a morte de perto, né? Será que alguém aqui já viu isso? Algumas pessoas passam por experiências assim, né? Que veem a morte de perto, seja por uma enfermidade, por um problema. Você já quase morreu afogado? Já teve essa experiência aqui? Quem já quase morreu afogado? Eu também. E naquela hora passa o filme da tua vida, né? Passa ou não passa? E você fica pensando naqueles instantes, né? Tudo que fez, tudo que deixará de fazer, porque está indo embora, né? São momentos cruciais que você vai vivenciar ali nos seus pensamentos, naquele turbilhão de pensamentos. E eu creio que com Saul não foi diferente. Ele está vendo os flecheiros, está vendo o exército, até ele chegar ao suicídio. Foram momentos ali de reflexão, momentos de pensar, fazer aquele balanço da sua vida. Ele deve ter olhado para trás, deve ter olhado para o seu passado e deve ter pensado assim: se eu pudesse voltar atrás. Se eu tivesse uma chance de fazer diferente tudo aquilo que eu fiz. Se eu tivesse uma chance de mudar algumas escolhas que eu fiz nessa caminhada, alguns procedimentos, se eu tivesse ouvido alguns conselhos que eu recebi, talvez agora eu não estivesse aqui nessa posição, vendo meus filhos mortos e sabendo que o próximo sou eu. Eu imagino que Saul deve ter feito esse pensamento, deve ter passado pela sua cabeça. Se eu pudesse começar tudo de novo. Para Saul não deu mais tempo. Mesmo que ele tivesse pensado isso, o tempo dele terminou, e quando ele viu que não tinha jeito, toma ainda a pior das decisões, que só vão mostrar mesmo o que estava dentro do seu coração. Ele então se mata daquela maneira. Mas, se ele pensou: se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse recomeçar, teria jeito, mas não teve. Não teve tempo. E às vezes eu penso, irmãos, que nós, muitas vezes na vida, também vivenciamos experiências, passamos por situações, sofremos consequências de certas escolhas que fazemos. E talvez nessa hora a gente também pense, pode não ser até a hora da morte, mas é a hora do prejuízo, é a hora do sofrimento, é a hora que estamos levando na cabeça. Aí talvez alguns de nós também pensem assim: se eu pudesse fazer diferente. O final
da nossa vida, nós podemos escolher hoje, irmãos. Por isso a pergunta que essa pregação faz para você é o título da mensagem: como será o fim da sua vida? Será que será ele como o de Samuel, com integridade, sem acusação nenhuma contra você, com reconhecimento, pelo contrário, de todos que ali o cercavam e foram dirigidos por ele? Ou será um final como o de Saul, que colhe tudo aquilo que plantou durante uma existência, na sua maioria, errada? Como vai ser o final da nossa vida? É o que eu quero perguntar hoje para mim e para você, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Porque o que levou Saul a ter um final de vida tão diferente de Samuel? Não foi o azar, não foi Deus, foi ele mesmo. Ele escolheu. Nós escolhemos, irmãos. E nas escolhas que fazemos, plantamos, semeamos. Como eu preguei aqui semana passada. Ló e Abraão, escolhas diferentes. Escolhas que determinam um futuro diferente. Ló poderia ter um futuro muito pior, mas a misericórdia de Deus ainda o alcançou e o livrou. Mas você viu naquela mensagem que foi pregada aqui o resultado disso. Embora a vida tenha sido preservada, as perdas foram inevitáveis. Perdeu sua mulher, perdeu o respeito das filhas, perdeu tudo que tinha, perdeu. Mas por quê? Porque escolheu. Saul teve um final de vida completamente diferente de Samuel, porque ele escolheu. Ele teve todas as chances de fazer o certo, mas decidiu fazer o errado. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes isso acontece com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Tem todas as possibilidades de fazer o certo, mas escolhe fazer o errado. E depois vai colher as consequências. Não há como ser diferente. Qual o final da sua vida? Qual o fim que você deseja para a sua vida? Porque se você deseja um final diferente do que foi o final de Saul, algumas escolhas têm que ser mudadas na nossa vida. Algumas atitudes nós devemos tomar. Atitudes como as de Samuel, que teve uma vida de integridade, que fez escolhas corretas, que foi dedicado a Deus desde o seu nascimento. Hoje nós vemos, queridos, jovens, crianças que foram criadas na igreja, dedicadas a Deus desde o seu nascimento, apresentadas no altar, mas quando chegam na adolescência, na juventude, querem outras coisas. A escolha é de cada um. E cada um colherá o fruto daquilo que escolheu viver. Então, será que nós vamos estar no final da nossa vida como Saul, nos lamentando, dizendo: ah, se eu tivesse feito diferente, ah, se eu tivesse escutado meu pai, ah, se tivesse ouvido a minha mãe? Saul dizia: ah, se eu tivesse escutado Samuel, quantas vezes Samuel me disse para fazer o certo e eu não fiz? Será que com a gente vai ser assim também? Por isso eu quero, para dar conclusão a essa mensagem, analisar 2 erros, tem muitos, mas apenas 2, na vida de Saul, que foram fundamentais para que ele terminasse dessa maneira. Erros que nós devemos evitar a todo custo. Há alguém aqui que não erre? Acho que não, né? Todos nós erramos. Agora, tem alguns erros, irmãos, que a gente tem que evitar ao máximo cometer. Na verdade, deveríamos evitar cometer qualquer um, concorda? Mas não conseguimos. Somos falhos, de vez em quando erramos. Mas tem alguns que nós devemos nos esforçar demais para não errar, porque eles são determinantes na nossa vida. Eu separei 2 erros aqui na vida de Saul, que foram fundamentais para que ele tivesse o fim que ele teve. Essa morte terrível, um suicídio, cercado, sem os filhos, tudo de ruim, acontecendo com um homem que foi ungido por Deus para desempenhar aquela função. Primeiro erro de Saul, vamos ler 1 Samuel capítulo 13. Abra aí.
1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 até o versículo 14. Diz assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Isso era sempre acontecia. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você entendeu aqui na leitura o que Saul fez, irmãos? Havia uma ordem de Deus, foi dada por Samuel a Saul, mas Samuel era a voz de Deus. Foi Samuel quem ungiu Saul. E a ordem é que ele esperasse a chegada de Samuel para que o holocausto, o sacrifício fosse oferecido. Mas o texto já começa dizendo que o povo todo estava com medo. Todos se esconderam, diz, tinha gente entrando em túmulo, tinha gente entrando debaixo da mesa, uma bagunça. E alguns passaram para o outro lado do rio. E o próprio Saul lá estava com uma grande quantidade de gente. Mas vendo a aproximação do inimigo, mais uma vez Saul tem medo. E o medo faz com que ele tome uma atitude. Ele espera por 7 dias a chegada de Samuel. E a Bíblia diz que Samuel não chega nesses 7 dias. E aí, Saul toma um dos erros cruciais da sua vida. Ele faz o que não deveria fazer. Ele se precipitou. Precipitar é fazer a coisa na hora errada. É fazer até algo que aparentemente é correto, mas na hora errada e da maneira errada. Ele se precipita ao tomar essa decisão, porque não vinha Samuel estava demorando, os inimigos estavam chegando, o medo, e as pessoas iam indo embora, cada um se espalhando para um canto, o povo todo descontrolado, e ele então, por medo, toma uma decisão precipitada na sua vida, e esse é um erro muito comum de acontecer com a gente, irmãos. Mas é um erro que traz consequências sérias. É parecido com o erro de Ló. Porque Ló, de maneira precipitada, também assim que Abrão oferece a ele a oportunidade de escolher, ele levanta os olhos, já escolhe e vai. Sem pensar, sem perguntar a Deus, sem esperar no Senhor uma resposta, simplesmente decide e faz. Saul se viu apertado por essa ameaça. E esse aperto faz com que então ele decida. Veja, apesar dele ser o rei, ele estava naquele momento ainda submisso à autoridade espiritual de Samuel. Samuel era a autoridade espiritual. Ele era o rei.
Autoridade, sim, mas ele precisava esperar, segundo Deus lhe mandou, segundo a ordem do Senhor. Ele precisava de orientação espiritual. Irmãos, o que adianta a gente ter autoridade nesse mundo se a gente não tem sobre a nossa vida autoridade espiritual? Isso é uma lição para nós. Há pessoas que às vezes dizem assim, não, eu sou chefe no meu trabalho, eu sou comandante lá no meu quartel, eu sou isso, eu sou aquilo, não devo nada, não devo satisfação a ninguém. Mas a vida espiritual, ela não tem nenhuma autoridade. E ela precisa aprender a se submeter a uma autoridade espiritual. Mas ela acha que sabe muito bem cuidar de si, exatamente como fez Saul. Eu sei o que é melhor para mim. Ainda mais que as coisas estão apertando, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso ficar sem decidir. E ele precisava de uma orientação espiritual. Mas não obedeceu à orientação espiritual que ele recebeu. E então ele comete o erro que muitos de nós têm cometido. E corremos um sério risco de terminar a nossa vida como Saul terminou a dele. O erro de pensar que nós somos melhores do que na verdade nós somos. O erro de pensar que nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos fazer. O erro de pensar que as circunstâncias justificam as atitudes erradas que nós tomamos. Foi esse o erro de Saul. Leia comigo Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 3. Esse é um versículo que eu repito muito aqui na igreja, não sei se você já reparou. Se você fizer uma anotação de quantos versículos eu repito aqui, esse é um dos que eu mais falo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo, para que nenhum de nós pense de nós mesmos além do que convém. A maioria dos nossos problemas, irmãos, acontece quando nós pensamos mais do que convém a respeito de nós mesmos. Pensamos que somos independentes, pensamos que sabemos fazer as coisas, pensamos que não precisamos de orientação de ninguém, pensamos que sabemos tudo, pensamos que somos bons demais. E a Bíblia diz, não faça isso. Pense com moderação, seja moderado em relação ao que você acha de você mesmo. Mas muitos de nós se acham o máximo. É ou não é, irmãos? A pessoa se acha. E a Bíblia diz, não se ache. Nem se ache, nem se perca, tá bom? Não se ache, meu irmão. Não pode se achar. Saul se achou. Ah, Samuel não está aqui, eu dou o jeito. Eu faço, eu resolvo. Não preciso esperar a autoridade de Samuel. Eu mesmo posso fazer isso. Será que é só Samuel que sabe fazer isso? Não, eu não preciso. Samuel já está velho, já até se despediu. Ele já passou a bola para mim. Eu não preciso mais desse coroa. Eu agora sei me virar sozinho, não é? Eu sei o que tem que ser feito, eu sei cuidar de mim. Quantos crentes, por se acharem independentes, fazem as coisas sem pensar? Esses são os maiores candidatos a ter um final como o final de Saul. Por quê? Porque a Bíblia diz de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. E a colheita, às vezes, é no fim da vida. A colheita, às vezes, é num momento como esse de Saul. Ele semeou e ele colheu muito bem daquilo que ele semeou. Todos nós, irmãos, aprendamos uma coisa. Nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que fazemos, de todas as nossas escolhas. É bíblico. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, vamos ler? Carta aos Hebreus, capítulo número 4, versículo número 13. Vamos ler a palavra de Deus? Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão como? Descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de quê? Prestar contas. Diz a Bíblia, então, que Deus sabe tudo que a gente faz, sabe tudo que a gente pensa, sabe tudo que a gente planeja, conhece cada comportamento nosso, e tudo isso está sendo feito diante dos seus olhos. E diz o final do texto que nós todos teremos que prestar contas. Samuel prestou contas ao povo na sua despedida. E disse: alguém tem algo a dizer contra mim? Prestou contas da sua administração. Todos nós teremos que prestar contas. Ninguém escapa disso. Abra comigo Hebreus 13, versículo 17. Pastores terão que prestar conta. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve o quê? Prestar contas, para que o façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Mas a Bíblia diz nesse versículo que os pastores também prestarão contas das ovelhas que lhes foram confiadas. Espera-se delas obediência, respeito, consideração, para que façam isso não gemendo, mas com alegria. Mas independente de fazer gemendo ou fazer com alegria, vai ter que prestar conta. Vai ter que dar conta e não vai poder usar a desculpa da tristeza para dizer que não cuidou direito. Então todos nós, independente do nível em que estejamos, teremos que prestar contas a Deus. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdote. Você já viu isso lá em Apocalipse, capítulo 5? Somos reino e sacerdote, sim. Então, por causa disso, alguns acham que são autossuficientes. Alguns supostos crentes dizem assim: não, eu sou rei e sacerdote. Eu sou rei, como disse Saul. Eu não preciso, eu também sou sacerdote. Eu também tenho autoridade. Eu não preciso de autoridade sobre a minha vida, porque eu sou, a Bíblia diz, reino e sacerdote. Alguns não dizem isso. E aí escolhem ser rebeldes, escolhem ser desobedientes, escolhem ser desrespeitosos, como Saul. E aí terminam, muitos deles, também como Saul, pelas escolhas que fizeram durante suas vidas. Muita gente age como agiu Miriam. Abra comigo a Bíblia em Números, capítulo 12. É exatamente a mesma coisa que fez Saul. Episódios diferentes, de maneiras diferentes, mas com uma essência igual. Números capítulo 12. Veja o que está escrito. Capítulo 12, versículo 1 e 2 de Números. Falaram Miriam e Arão contra quem? Contra Moisés. Quem era o líder? Moisés. E o que eles fizeram? Falaram contra Moisés. Por causa da mulher cuxita que tomaram. Pois tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Enquanto Miriam e Arão estavam difamando Moisés e dizendo que também, será que o Senhor só fala através de Moisés? Tinha alguém escutando essa conversa. Quem era? O Senhor. Versículo 2 diz: o Senhor o ouviu. Além de ouvir, o Senhor vê. Tudo está perante os olhos daquele a quem devemos prestar contas. Tudo que você diz, tudo que você fala, e pior, com Deus, até o que você pensa. Ele também lê pensamento. Então você está roubado. Está entendendo? Ele também lê pensamento. E ele ouviu o que Miriam e Arão estavam ali falando e tramando contra Moisés. Versículo 10 do mesmo capítulo, diz assim: a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se como? Leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam,
e eis que estava leprosa. Plantou, colheu. Quando plantou, Deus viu a plantação, viu a semente e brotou. A colheita brotou. O fim de Miriam poderia ser esse: leprosa para o resto da sua vida. Por algo que ela semeou, por algo que ela plantou, por uma escolha que fez. Exatamente como a de Saul. Uma escolha precipitada. Começou a julgar Moisés precipitadamente. Começou a desconfiar da autoridade de Moisés. Começou a falar da autoridade de Moisés. Agiu precipitadamente. E agiu com presunção. Porque essa precipitação normalmente é acompanhada de uma presunção. Precipitação é a gente fazer a coisa fora do tempo. Agora, presunção é achar que nós estamos fazendo o que está certo. É achar que nós sabemos o que estamos fazendo. Saul não tinha dúvidas quando ele ofereceu aquele sacrifício. Ele achava que estava fazendo o que tinha que ser feito. Por isso ele não é só precipitado, ele é presunçoso também. E essa presunção e essa precipitação é que tem atrapalhado o destino de muita gente, irmãos. Saul, voltando lá no capítulo, vamos voltar lá em 1 Samuel 31, no versículo 12, aqui do capítulo, né? Não, perdão. Deixa eu ver. Perdão, não é no 31, é no capítulo 12. Capítulo 13, perdão. Capítulo 13, onde ele comete o erro. No versículo 12 do capítulo 13, está escrito assim: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele sabia que estava fazendo errado. Ele sabia que estava desobedecendo. Mas o que nós fazemos quando estamos fazendo coisa errada e desobedecendo? A gente arruma uma desculpa. A gente arruma uma justificativa. E quanto melhor ela for, mais conforta o nosso coração. É ou não é? Saul diz assim: olha, eu estava cercado. Os inimigos estavam chegando. O povo está indo embora. Então, forçado pelas circunstâncias, ofereci o sacrifício. Desobedeci a ordem do Senhor. Bom, parece bacana, né? Mas isso não cola. Desculpas não colam, irmãos. Ordem é ordem. Ordem tem que ser obedecida. Todo mundo tem uma desculpa para os erros que comete. Ninguém fica sem uma desculpa. A pessoa pode fazer a pior barbaridade do mundo, ela sempre vai dar uma desculpa. Ela sempre vai se justificar, querendo um atenuante para a sua culpa. Por isso que se chama desculpa, para tirar a culpa. Porque ninguém consegue viver com culpa, porque culpa assola a pessoa. Culpa massacra. Então eu preciso me livrar da culpa, por isso eu dou uma desculpa. E a desculpa é sempre uma justificativa. As circunstâncias, foi a situação. Ainda tem aquele ditado, né, que diz que a situação faz o ladrão, né? Então a pessoa, então é isso, a situação, estava lá dando mole, fui lá, peguei. Estava com fome, estava precisando, fui lá, tomei. As circunstâncias, né? E assim a gente dá as desculpas. O cara trai a mulher, não, mas a mulher também não me procurava, também começou a ficar feia, tá? Entendeu? São as circunstâncias, as desculpas que nós vamos dando. Porque ninguém quer admitir: eu sou um adúltero, eu sou um ladrão, eu sou um safado, eu sou um desobediente. Ninguém tem a coragem de dizer isso. Então a gente, não, eu fiz isso, mas talvez você no meu lugar fizesse também. Na verdade, as pessoas querem dizer isso, né? Talvez você no meu lugar faria do mesmo jeito, porque as circunstâncias me forçaram. E foi assim que ele se desculpou com Saul, com Samuel, né? Irmãos, nós não podemos ser movidos por circunstâncias. Você concorda comigo? A nossa fé, ela deve ser independente das circunstâncias. Eu não tenho que ter fé em Deus só quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, eu também tenho que ter fé em Deus. Concorda com isso? Então a nossa fé
não pode ser movida por circunstâncias. Então a nossa vida também não pode ser movida por circunstâncias. A nossa obediência também não pode ser movida por circunstâncias. Imagina se a gente só obedecesse quando as circunstâncias fossem favoráveis. Ah, está tudo bem, o vento está a favor, então eu sou bom, sou um crente fiel, obedeço. Não, agora está tudo ruim, eu estou sofrendo, está uma desgraça, então eu vou desobedecer. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Mas foi assim que funcionou para Saul. E esse erro não foi um errinho. Ah, poxa, coitadinho, né? Estava cercado. Ah. Terminou a vida cercado também. E terminou a vida morto. Ele mesmo tirando a própria vida. Mas o erro que ele cometeu ali, essa presunção e essa precipitação, esse pensar de si mesmo mais do que convém, essa desculpa para os próprios erros, custaram caro a Saul já naquele dia. O versículo 13 do capítulo 13 diz: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Nécio é um tolo, é um tolinho, um bobinho. Você foi um bobão, Saul, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nesse momento, Deus já tinha buscado Davi para ser o substituto de Saul. Aí você diria, mas não trocou muito bem não, porque Davi também cometeu uns pecadinhos aí, né? Brabo, não foi? Davi também deu umas pisadas na bola que só a misericórdia, né? Mas tem uma diferença substancial. Quando Saul peca, Saul dá desculpa. Quando Davi peca, ele rasga o coração diante de Deus. Você entende a diferença? Por isso a Bíblia diz, ele é o homem segundo o coração de Deus. Quando ele peca e erra feio, ele escreve o Salmo 51. Ele diz, enquanto calei meus pecados, os meus ossos esmigalharam dentro de mim. Ele sentia o arrependimento e a dor por aquilo que ele fez. Saul não. Saul dá uma desculpa. Saul limpa a sua consciência. É como Pilatos, lava as mãos. Não, está limpa, a minha consciência não pesa. Porque eu tinha razão de fazer isso. Eu tinha uma desculpa. Eu tinha um motivo para agir assim. Eu tinha um atenuante para o meu crime. Essa é a grande diferença. E isso foi um erro tão fatal que naquele dia Samuel diz, o teu reino, Saul, já não vai mais ser para sempre. Porque Deus já escolheu outro para o teu lugar. O destino de Saul, se a gente pode dizer assim, já estava naquele momento sendo definido, sendo traçado. Ainda poderia mudar, se ele também mudasse. Porque não existe dessa de destino traçado. Você pode mudar o seu destino hoje. Você continuar do jeito que está, teu destino está traçado. Mas se você mudar, você pode mudar o teu destino. Entende isso? Mas Saul recebeu essa palavra. E o segundo erro, queridos, 1 Samuel 15, um pouquinho mais adiante. 1 Samuel 15, versículo 2 e 3. Veja, 1 Samuel 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. A ordem que Deus deu a Saul ao enfrentar Amaleque. E depois o texto continua no versículo 8, dizendo o desenrolar dessa história. Versículo 8 do mesmo capítulo diz assim: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras,
Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos e mugido de boi que estou ouvindo? Respondeu Saul: De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar o Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Essa é a consequência, irmãos. O erro de Saul, mais uma vez descrito aqui, se aproveita de todas as circunstâncias para fazer do jeito que ele quer e não de simplesmente obedecer. Deus deu a instrução clara a Saul: não poupe ninguém desse povo, ninguém, mas ele vai desobedecer. E o pior, não enxerga o seu erro. O versículo 13 do texto diz: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. O que Saul diz a Samuel, em primeiro lugar, quando vê: eu fiz o que o Senhor mandou. Ou seja, o cara erra, mas nem consegue perceber que errou. O pior cego é aquele que não quer ver. Não há conserto para esse. Porque ele erra e acha que está fazendo certo. Ele está fazendo errado, mas está achando que está fazendo o certo. Esse é um terrível engano. É o auto-engano, é o engano que cometemos contra nós mesmos, irmãos. E foi assim a reação de Saul ao ser confrontado. E veja o versículo 12, o que diz: Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si o quê? O monumento, e dando a volta passou e desceu a julgar. O cara faz tudo de errado, mas levanta um monumento para ele mesmo, no monte. Que coisa, parece político nosso, né? Faz uma estátua para ele, faz um monumento em homenagem a ele mesmo se homenageia. Que diferença de Saul, de Samuel, né, irmãos? Que diferença! Samuel pergunta: alguém tem alguma coisa a dizer contra mim? E o povo diz: não.
Saul nem pergunta, ele mesmo já faz uma homenagem a ele mesmo. Ele mesmo já se homenageia, né? Já ergue lá um troféu para ele mesmo. Porque na sua consciência, nem passa pela cabeça dele que ele está errado no seu procedimento. E quando Samuel o confronta, ele também não reage bem. Veja o versículo 15. Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ele põe a culpa em quem? No povo. Mas quem é o chefe do povo, ora bolas? Quem é que manda nessa jossa? Hein? Não é ele? Não, mas foi o povo. Foi o povo que fez isso. Eu não. Ou seja, mais uma vez, desculpa. Tira o corpo fora. Foge à responsabilidade. É covarde. Por isso se matou. Por isso tinha medo dos flecheiros. Por isso tinha medo dos inimigos. Uma coisa é consequência da outra. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Uma covardia nossa hoje pode se refletir no futuro da nossa vida. Quando deixamos de fazer o que tínhamos que fazer por covardia, nós colheremos a consequência disso no futuro, queridos. Usem esses exemplos bíblicos para que isso fale ao seu coração e produza uma mudança de atitude na sua vida. Porque está claro para nós o que acontece. Veja, Deus deu a ordem, tinha que simplesmente obedecer. No versículo 20 e 21, mais uma vez, ele culpa. Pelo contrário, dei ouvidos. Ele insiste. Pelo contrário, não é verdade o que você está dizendo, Samuel. Eu dei ouvidos ao Senhor. Eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque. Os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo, mais uma vez, o povo tomou do despojo, ovelhas, bois, o melhor, para oferecer ao Senhor. Mais uma vez ele põe a culpa no povo. Mais uma vez ele nega qualquer culpa dele. Diz: não, eu fiz o certo. Por que você está dizendo que eu fiz o errado? Irmãos, esse é o pior engano. Às vezes a gente ouve uma palavra, ouve uma pregação, Deus falando com a gente. Não, eu estou fazendo o que é certo, isso não é comigo não, isso é com outro. Aí começa a pensar: se aquele irmão estivesse aqui. Não, mas Deus não fala com o irmão que não está aqui. Deus fala com você que está aqui. Amém? Deus não vai falar com quem não está aqui, Ele vai falar contigo. Foi você que Ele quis trazer aqui para ouvir isso. Então é você que vai ouvir. Então não é para pensar no outro, é para pensar na gente. Mas Saul está assim, ele está pensando: não, eu estou certo, eu não fiz nada de errado, eu não fiz isso não. E o que conclui-se disso está no versículo 22 e 23, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra. Alguém diria: mas a intenção foi boa. Veja, os animais defeituosos ele matou, mas os melhores ele guardou para oferecer ao Senhor. É só bonito isso, maravilhoso. Se não tivesse o Senhor mandado matar, né? Seria lindo. Não, mas eu quero o melhor para Deus. O melhor para Deus é o que Ele manda. Dá para entender isso? É simples, né? O melhor para Deus é o que Ele manda. Então o melhor para Deus é obedecer. Não inventar. A gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que sabe mais que Samuel. A gente acha que sabe. Não, mas era o melhor. Eu peguei aqueles boizinhos, aquelas ovelhinhas, tudo bonitinho. Eu falei: para o Senhor. Não é para mim, não, é para o Senhor. Era lindo isso, só que Deus disse que não queria isso. Então ele pergunta: há prazer em Deus em sacrifícios ou em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, irmão, sacrificar é mais fácil que obedecer. Às vezes é mais fácil sacrificar do que simplesmente obedecer. Por isso tem gente que fica lá se flagelando, né? Às vezes é mais fácil se flagelar do que obedecer. É mais fácil fazer alguma coisa religiosamente aparente do que simplesmente obedecer. E isso é terrível, mas é o que aconteceu com Saul. E o versículo 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também rejeitou você, para que você não seja rei sobre Israel. Saul foi rejeitado agora. Veja, naquele versículo anterior, Deus diz: já levantei outro.
Mas a ideia é que ainda haveria uma chance para ele. Se ele mudasse, se ele se consertasse, ainda haveria uma chance. Mas não, ele continua. Aí agora ele diz, você me rejeitou, agora eu te rejeitei mesmo. Ele vai cavando a sua própria sepultura. Ele vai decidindo o seu próprio final. Irmãos, a lição que fica para nós é essa. No fim da vida, talvez ele tenha lembrado de tudo isso. Quando os filisteus o cercaram naquele monte e ele avistou os flecheiros, talvez ele tenha lembrado desse episódio, talvez ele tenha lembrado do outro, e tantos outros de bobagens que ele fez na sua vida. Talvez ele tenha dito, como era bom se eu pudesse fazer de novo. Às vezes dá tempo da gente fazer de novo. Às vezes dá tempo da gente consertar. Mas ninguém sabe quanto tempo nós temos. Nenhum de nós sabe quanto tempo ainda temos para começar a corrigir os nossos erros. Para Saul, naquele dia, não deu mais tempo. Não era mais possível voltar atrás. E nunca é possível, na verdade, voltar atrás. Você não consegue mudar o seu passado. Ninguém consegue. Você não consegue consertar muitas coisas que você estragou no seu passado. Mas você consegue fazer diferente a partir de agora. Por isso o convite de Deus para nós essa noite é fazer diferente a partir de agora. Se você identificou um erro no passado que você talvez pense, mas eu não tenho como consertar, não entre em pânico. Não precisa consertar o que é impossível de ser consertado. Entregue para Deus. Mas não faça novamente como você fez no passado. Comece a fazer diferente a partir de agora. Porque são as atitudes de agora, que você ainda tem tempo de tomar, que vão determinar o final da sua vida. Que vão mudar o final da sua história. Para que ela seja talvez como o de Samuel, e não como a de Saul. Deus está nos dando um tempo ainda. Estamos vivos. A misericórdia do Senhor se renovou sobre nós essa manhã. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de fazer diferente. Ainda há tempo de começar uma semente nova na nossa vida. Para que mais tarde a gente colha coisas novas e melhores. Pensa no que você ouviu essa noite. Faz uma reflexão. Não se arrependa depois. Se arrependa agora. E agora comece a mudar. Comece a fazer diferente na sua vida. Vamos louvar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
ficaram registrados, erros que foram cometidos, para que sirvam para nós como um alerta, para que não venhamos nós a cometer os mesmos erros, cair no mesmo engano, enganar a nós mesmos, Senhor. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de mudar o fim da nossa vida, ainda há tempo de mudar o destino da nossa alma, Senhor. O Senhor dá vida e dá chance enquanto tem vida, para que alguém possa mudar. Ainda há tempo para salvação, ainda há tempo para conversão, ainda há tempo para a mudança, Pai. Fala conosco essa noite pelo Espírito Santo. Mostra a cada um de nós individualmente agora, Pai, o que estamos fazendo errado, o que precisa ser mudado. Qual o pensamento, qual a atitude, qual a desobediência velada, disfarçada que estamos cometendo, estamos justificando, ao invés de consertar. Estamos invocando as circunstâncias, as situações, ao invés de fazer o que é certo. Pai amado, fala ao nosso coração essa noite. Fala para que haja mudança, para que ainda haja chance de um final melhor, para que a gente não termine como Saul, mas possa ser a nossa vida como Samuel, sem que nenhuma condenação haja sobre nós, Pai. Meu irmão, se você precisa, nesse momento agora, mudar uma atitude da sua vida, coloque só a sua mão no coração. Vamos orar ao Senhor. Fala com Deus agora. Se é uma atitude recorrente, se é um pecado recorrente, um erro que você costuma cometer, põe a sua mão no seu coração agora e ore junto comigo. Peça perdão a Deus agora. Diga como nós louvamos: eu me arrependo, Senhor. Mas eu me arrependo de verdade, Pai. Eu não quero mais me justificar, eu não quero mais arrumar um motivo para continuar fazendo o que tenho feito. Eu quero mudar. Fala para Deus, irmão. Eu quero, Senhor, fazer diferente. Eu quero simplesmente obedecer. Eu quero corrigir o rumo da minha vida. Eu quero mudar, Senhor. Chega de dar desculpas. Chega de me justificar. Chega de pensar que estou obedecendo quando na verdade não estou obedecendo. Eu quero obedecer. Eu quero voltar ao início. Eu quero voltar ao caminho. Eu quero voltar ao rumo certo. Fala com Deus, meu irmão. Peça a Deus: Senhor, muda a minha vida, na medida em que eu me arrependo, na medida em que eu me conserto. Muda o final da minha história. Eu não quero terminar como Saul. Eu quero terminar os meus dias em paz. Eu quero terminar os meus dias com a consciência tranquila, de que a ninguém fiz mal, de que a ninguém maltratei, a ninguém defraudei, não enganei ninguém, não passei ninguém para trás. Peça isso para Deus agora, meu irmão. Se houver um arrependimento sincero, haverá uma mudança, haverá uma transformação, eu creio. Porque nosso Deus é poderoso para mudar a sorte da nossa vida, para mudar o rumo da nossa vida, para mudar o destino da nossa vida. É no Senhor que nós confiamos e ao Senhor oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Louve ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero Eu quero voltar ao primeiro
Obrigado pela chance, pelo caminho, pela porta que está aberta para nós. Glória a Deus. Viva sempre assim, aos pés do Senhor, consertando sempre, mudando sempre, transformando sempre. É o melhor para nós, para que o nosso fim seja um fim melhor. Amém, irmãos?